Fala galera, bem-vindo aí a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a resolver essa equação, que é uma equação irracional, onde nós temos a raiz quadrada de x somado com a raiz quadrada de 2 igual a raiz quadrada de 50. Se você quer ver essa e mais outras resoluções, eu já peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com algum amigo quando acabar aqui o vídeo. Então vamos para a resolução. Primeiro aqui, eu posso, nós podemos na verdade, passar essa raiz quadrada de 2 para o outro lado negativo, porque aqui está positivo, e quando nós trocamos de lado, ele vai virar negativo, então vai ficar com a raiz quadrada de x igual, por que igual? Porque agora só tem a raiz quadrada de x aqui, do outro lado que vai ter o restante. A raiz quadrada de 50 já estava do lado direito e vai permanecer, menos agora a raiz quadrada de 2, porque passou negativo, né? Agora, nesse momento, não podemos fazer raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 2, dando raiz quadrada de 48, por exemplo. Isso estaria bem errado. O que vamos fazer é o seguinte, vamos repetir novamente a raiz quadrada de x, manter aqui a igualdade, e agora nós podemos fazer o seguinte, o 50, ele é 2 vezes 25, então eu vou escrever ele sendo assim dentro da raiz. Raiz quadrada de 2 vezes 25. Veja que eu não alterei nada, né? E repetindo aqui o raiz quadrada de 2, e veja que eu não alterei nada. Aqui dentro está 2 vezes 25, que é 50, e antes estava 50, então é a mesma coisa. Então, nós podemos fazer o seguinte, dividir essa raiz aqui em duas, ou seja, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 25. Porque quem não sabe, agora vai ficar sabendo, quando nós temos uma multiplicação de dois números assim, dentro de uma raiz, nós podemos dividir a raiz para cada número, e as raízes vão ficar multiplicando entre si. Ou dois ou mais números, né? Pode ser qualquer número. Qualquer quantidade de número. Então, vamos repetir aqui, a raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 25. Menos, agora repetindo, a raiz quadrada de 2 aqui. Perceba agora que nós temos raiz quadrada de 2 aqui e raiz quadrada de 2 aqui. Como fazemos isso daqui? Bom, você pode fazer de dois jeitos. Ou você vai resolver a raiz quadrada de 25 e depois subtrair, mas eu vou fazer aqui de um jeito diferente, já para vocês aprenderem uma forma que vai servir para outras questões. Você vai colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Você vai pegar uma coisa que está igual de ambos os lados do sinal de menos ou de mais. Vale para o sinal de menos ou de mais. Aqui o que tem igual? O que tem igual aqui é a raiz quadrada de 2 aqui e a raiz quadrada de 2 aqui. Então, nós vamos repetir aqui o raiz quadrada de x. A raiz quadrada de 2 que é igual, nós vamos colocar aqui na frente. Vamos abrir parênteses e vamos multiplicar por duas coisas. Repetindo aqui o sinal, na verdade, que estava separando as duas coisas iguais. E vamos pensar o seguinte, pode pensar de dois jeitos. O primeiro jeito é o seguinte, se eu tirei a raiz quadrada de 2 aqui, o que sobrou desse lado é o quê? Raiz quadrada de 25. Então, nós vamos colocar aqui a raiz quadrada de 25, que no caso seria 5. A raiz quadrada de 25 é 5. É o que sobrou desse lado. Eu tirei a raiz quadrada de 2 e sobrou a raiz quadrada de 25, que por acaso é 5. Se eu tirar a raiz quadrada de 2 aqui, não sobra 0, sobra 1. Então, nós podemos colocar aqui. Se você pensar desse jeito, de sobrar, pode ficar confuso aqui, quando eu tirei e sobrou 1 em vez de 0. Porque o correto é o seguinte, você tirou o que é igual aqui dos dois lados e colocou em evidência, você está em evidência, está evidenciando um número. E vou multiplicar pelo seguinte, eu vou pegar isso aqui tudo e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência. Se eu coloquei a raiz quadrada de 2 em evidência, quando eu dividir isso aqui pela raiz quadrada de 2, vai ficar a raiz quadrada de 2 embaixo e em cima, eu posso cortar. E eu colocando aqui, dividindo, vai ficar a raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 e vai resultar em 1. Por isso aqui é 1. Mas você pode pensar também, como eu falei, que é colocar o que é igual e ver o que sobrou e colocar aqui. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de 2 vezes 4, né? Que é 5 menos 1. Para tirar essa raiz quadrada aqui, nós devemos elevar ao quadrado ambos os lados. Elevando ambos os lados ao quadrado, nós vamos ficar com o quê? Eu coloco aqui na frente. Nós vamos ficar com isso aqui elevado ao quadrado e esse lado aqui elevado ao quadrado. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai ficar somente com o que está aqui dentro, sempre assim. Então, vamos ficar somente com x igual a... Esse quadrado aqui ele vai tanto para cá quanto para cá. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar o 2. Porque sempre que uma raiz quadrada está elevada a número 2, a raiz some e o 2 também some, né? O expoente e a raiz some, vai ficar só o que está aqui dentro. Então, esse é 2 vezes 4 ao quadrado, 16.
E x vai ser igual a 2 vezes 16, que é 32. Esse é o resultado aqui. Eu espero que você tenha gostado da resolução. E se você gostou, por favor, se inscreva se não se inscreveu ainda, comente, compartilhe, dê like, é muito importante. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.